Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal e hoje mais um ranqueando, o primeiro ranqueando do ano. E hoje vamos ranquear performances. Não, errei. Vamos ranquear todos os shows do intervalo do Super Bowl, tá bom? Que virou um grande evento e tudo. Esse ano vamos ter o Bad Bunny comandando o intervalo, né? O show do intervalo do Super Bowl. Então vamos aproveitar nesse momento que vai ter. Não lembro agora quando é que vai ser a performance dele, acho que vai ser em abril. Abril é ótimo, né? Vai ser em fevereiro, mas não lembro quanto. Quando. Tô boa, né? Começamos o ano bem, né? Com uma boa dicção. Vou ranquear, não vou ranquear todos, tá? Eu vou ranquear os que eu tenho mais propriedade pra falar, que eu assisti mais vezes e tudo. Então não vou ranquear todos os shows do intervalo. Vou ranquear os principais, assim, os maiores de todos. Se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito, vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal. Vamos começar 2026 bem, vamos chegar para um público maior, né? Vamos crescer esse número. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho. Como eu falei, vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. Me repetindo, começamos bem esse ano, né? Pra vocês verem a qualidade desses vídeos. Eu tô brincando, tá? Não é todo vídeo assim, é 11 da noite estou gravando o vídeo. Mas vamos lá, não vai enrolar muito, porque senão fica muito longa essa introdução. Também tem conteúdo, tem, tem um cu, gente. Ai, meu Deus, gente, não consigo falar. Se você quiser mais conteúdo extra, me segue no meu TikTok também e no meu Instagram, tá? Eu tô tentando postar mais shorts aqui no canal, né? Shorts de conteúdo extra que não daria um vídeo longo, daí eu posto aqui nos shorts. Tem bastante conteúdo, tá, gente? Então, a gente vai começar esse ano com bastante conteúdo novo. Fique aqui para reacts também, não é só ranqueando, também tem reacts e tudo. Ai, tá muito longa essa introdução. Vamos lá, gente. Eu juro que os vídeos não são todos assim, mas hoje eu tirei o dia pra fazer merda. Bom, vamos lá, né? Vamos começar pela primeira performance, a que abriu tudo, a que fez que os shows do intervalo sejam o que são hoje, que é o show do intervalo do Michael Jackson, lá em 1995, se eu não estou enganada. Foi a que abriu tudo, né? Foi o que fez o Super Bowl ser, né, essa coisa para os artistas pop se apresentarem e, né, alavancarem suas carreiras em alguns momentos, né? Essa performance não tem muitas palavras, gente. É perfeita, parada cardíaca. Assim, Michael Jackson é Michael Jackson, assim, ele sempre entrega shows inesquecíveis, de muita qualidade, muita técnica, vocais, tudo que tu quer ver num show pop, ele entrega. E aqui nessa performance, né, nesse show do intervalo, ele entrega tudo dele, tudo. Até pra quem não é, vamos dizer, é que dizer que não conhece Michael Jackson é forte, né? Mas eu digo, a pessoa nunca ouviu nada do Michael Jackson, nunca se aprofundou na carreira dele. Veja esse show. Tem os principais hits, tem ele fazendo moonwalk, tem ele cantando horrores, tem mensagem social, né, da plateia fazendo as crianças e tudo. Tem tudo, gente, tudo. Tem Billie Jean, tem. Qual é a música que ele canta? Black or White, que é maravilhosa. Como eu falei, a performance com as crianças é linda. Só o começo desse show já é muito icônico, que é ele parado, sem fazer nada. Só isso daí é já icônico, já arrepia tudo. Então é o Michael Jackson, né, gente? Não tem como ele estar numa categoria abaixo que isso. Perfeita, tá? E virou a referência para shows do intervalo. Então não tem como ele estar numa posição abaixo, tá? Agora vamos dar um salto e vamos para 2001, se eu não estou enganada. 2001. Tá? Que vamos para o show do intervalo que foi comandado por Aerosmith e NSYNC com participação de Britney Spears. Quem mais participou? Britney Spears, Mary J. Blige e Nelly. Esse show, ele é bem, eu acho ele bem engraçado porque ele é bem caótico, tá? Tem muita coisa acontecendo e às vezes isso é muito bom e às vezes isso é um pouco ruim. Eu acho que esse show do intervalo fica no meio termo. Eu acho que ele tem momentos legais, assim, porque eu gosto muito do Aerosmith. Eles cantam a música que eu mais adoro deles, que é I Don't Wanna Miss a Thing, do filme lá do Bruce Willis, se eu não tô enganada. Essa música é maravilhosa. Vou até dar uma olhada aqui na setlist do show.
Isso, começa com. Na verdade, o show começa com o N5 cantando Bye Bye Bye, grande hit deles. Depois vem o Aerosmith, depois vem de novo o N5 com It's Gonna Be Me, depois vem de novo o Aerosmith, e daí eles terminam cantando todos juntos, né, com a Britney, Mary J. Blige e Nelly, o Walk All This Way. Então, assim, eu não acho que é um show que tá, meu Deus, assim, nas mais memoráveis, mas é um show que eu me divirto assistindo. Quando eu me presto, né? Quando eu vou lá assistir o show, eu me divirto com o quão caótico que ele é. Sabe, pra mim ele é tão. É um show tão anos 2000, essa coisa meio caótica, umas pessoas pulando do nada, umas junções do nada. Tipo, em que mundo você veria Aerosmith, NSYNC, Britney Spears, Mary J. Blige e Nelly no mesmo palco? Eu acho isso puro suco dos anos 2000. Então, no final, eu gosto dessa performance. Eu não vou botar no muito boa, eu vou botar no ok, porque mesmo achando tudo que eu falei, né, achando caótico, achando divertido e tudo, tem os pontos negativos. Eu acho que o N5 era muito novo na época para fazer um show. Mesmo que eles tivessem muitos hits, eu não sei, eu não acho que eles eram um nível Super Bowl, na minha opinião. Acho que o Backstreet Boys tinha mais nome, mais hits, minha opinião, tá? Não começa em rivalidade. E não sei, eu acho que podia ter mais música, porra, sabe? Ficou só duas músicas pro Aerosmith, duas músicas pro N5 e uma música que todo mundo canta junto. Eu achei que podia tirar mais desse show e não sei, e também a Britney fica sobrando, a Mary J. Blige e o Nelly ficam sobrando, tipo, só eles subiram por subir. Parece até que eles estavam ali no meio da plateia. Ah, sobe aí, gente, vamos subir, vamos fazer um show aqui, sei lá. Achei tudo muito meio desorganizado. Ao mesmo tempo que eu gosto da desorganização, e alguns pontos eu não gosto. Então eu deixo eles bem na meiota, no ok, tá? Podia ser bem melhor. E uma injustiça a Britney Spears não ter um Super Bowl dela até hoje. E nunca terá, né, gente? Porque do jeito que tá indo, infelizmente, né, nunca terá mais. Mas deixo aqui no ok, porque no combo geral, acho me divirto assistindo essa performance. Sabe? Com toda a caosidade, nem sei se existe essa palavra, caosidade do show. Mas vamos lá. Agora vamos para o Super Bowl eu acho que é o de 2004, que é o Super Bowl da Janet Jackson, do P. Diddy, infelizmente, do Nelly de novo aqui, do Kid Rock, da Justin Timberlake e tem a Jessica Simpson lá no começo. Também muita gente, bem caótico. Janet Jackson, né? Irmã do Michael Jackson, maravilhosa, assim, alto nível também. Eu adoro as partes dela nessa performance. Deixa eu ver aqui a setlist. Ela abre. Não, ela que abre o show, ela canta All For You, que eu amo essa música, amo o grande hit da época. Daí vem o P. Diddy, né, que felizmente questionável, né, mas que eu gosto da performance dele, mesmo ele estando canceladíssimo hoje, eu gosto da parte dele. E olha que eu nem sei, nunca fui fã, nunca conheci nada dele. E daí ele cantou a mais conhecida dele, que é Bad Boy for Life. Depois tem uma parte que com Oh, make you so fine, so fine, mamãe. Eu acho essa parte muito boa. Eu sei que ele tá super cancelado, mas eu achei que ele fez um ótimo. A parte dele ficou muito boa, juro por Deus, eu gosto bastante dessa parte. E daí entra o Nelly, ele começa a cantar Hot in Here, que eu adoro, acho maravilhosa. E também adoro a performance dele. Até o cara ali, o Kid Rock, que eu nem sei quem é. Tipo, eu sei quem é, mas assim, não sou uma grande conhecedora da carreira dele. Até a parte dele eu adoro, que ele traz uma coisa mais rock, bastante energia, bota a plateia pra cantar junto. E depois, né, termina a Janet Jackson com Rhythm Nation, que é maravilhosa. E daí vem o final polêmico, né? A apresentação dela com Justin Timberlake em Rock Your Body, que daí no final vaza uma teta, né? E daí a carreira dela entrou num limo, né? Nunca mais foi a mesma. E ela tava num auge muito grande nessa época, né? E o Justin Timberlake, né, como a história mostrou, não foi afetado em nada, né? Só agora ele está pagando por isso. Mas assim, falando do show em si, tirando todas as polêmicas por trás, olha, esse eu acho que é o Super Bowl, um dos Super Bowls mais polêmicos, se tu pensar, né? Porque muita coisa do Super Bowl envelheceu mal, né? Assim, falando do show em si,
Eu acho ele muito bom. Como vocês viram falando, eu gosto de todas as performances, até dos artistas que eu menos me importo ali, tipo Kid Rock, eu gosto da performance dele, eu acho divertida. Assim, tirando todas as polêmicas do caminho, essa performance é muito boa, e se não fosse pelas polêmicas, ela seria uma das performances mais memoráveis do Super Bowl. Porque a Janet entrega, o Nelly entrega, P. entrega com todos os problemas, como eu falei, Kid Rock. É, é um show muito bom. E se não fosse por todas as polêmicas, ele seria muito mais memorável e aplaudido. Infelizmente, né? Mas, tirando todas as questões por trás dessa performance, né? Desse show do intervalo, eu acho ele muito bom, tá? E até a parte com Justin Timberlake, eu gosto muito da versão deles, assim, com a Janet cantando junto. Eu achei que ficou muito bom mesmo. Realmente eu acho o show muito bom. Muito bom, nível pop altíssimo. Se não fosse pelas polêmicas, infelizmente, né? Mas é isso, não vamos ficar muito aqui, vamos tentar ser mais breves, né? Agora vamos dar um salto enorme, né? Eu acho. A gente vai lá na performance do The Black Eyed Peas em 2011. E eles performaram que músicas, né? Eles abriram com Agora Feeling, hitaço, né? Depois veio Bubum Pau. Depois veio aquela performance polêmica, né? Da Fergie com Slash de Sweet Child Mine. Depois teve Pampered, teve Let's Get Started, depois teve participação do Usher com Oh My God, que também é uma música com will.i.am, depois teve Where's This Love, e terminou com The Time, Dirty Beach, que era uma música deles da época, né? Assim, se pensar em setlist, é uma setlist muito boa. Eles só vieram com hit atrás de hit. Até a performance da Fergie com Sweet Child O' Mine, que muita gente criticou, eu achei que ela cantou muito bem, tá? Não achei que ficou ruim, assim. Claro, a Fergie tem essa questão de se passar um pouco nos vocais às vezes, mas eu acho ela uma cantora muito boa, tá? Eu acho ela virou mais uma cantora de meme do que uma cantora prestigiada mesmo, mas eu acho que ela tem bons vocais, tá? Não é uma das performances mais memoráveis pra mim, mas eu acho ela muito boa, só que eu não vou botar no muito boa, eu vou botar no ok, porque eu acho que também eles não entregaram nada a mais. Tipo, é um show ok que eles fariam em qualquer turnê deles ou qualquer coisa assim. Não é uma performance que eu vi, nossa, uma coisa diferente que a gente nunca viu o Black Eyed Peas fazer e tal. É uma performance clássica Black Eyed Peas, mas quem é fã vai gostar, mas assim, para um público geral, assim, ou até para uma coisa pop, de fazer algo diferente, não tem nada de inovador e diferente. Então eu boto aqui no ok, tá? E agora vamos para a performance da rainha Madonna. Sendo bem sincera, eu, assim, tinha toda essa coisa em cima desse Super Bowl da Madonna, tipo, ai, um dos melhores, tananã, tananã. Fui assistir a performance. E sendo bem sincera, ela não me pegou de primeira. Quando eu assisti de primeira, eu fiquei até bem decepcionada. Mas vendo hoje, né, tirando expectativas, eu acho que no geral ela é ok, tá? Eu sei que muita gente vai discordar comigo, eu acho que é uma das melhores performances e tal. Eu acho que ela tem seus pontos altos, eu acho que a abertura com Vogue é muito boa, toda a sequência coreográfica e tudo, muito boa. O começo do show é muito bom, tá? Depois emenda com Music, acho que eu, se eu não tô enganada, que dela fica nos degraus e ela interage com os dançarinos. Acho também muito boa, muito boa. Daí vem a parte com o Party Rock Anthem. Também gosto bastante, uma música do momento, mas se encaixou muito com Music, não me incomoda. Mas daí, depois disso, sabe, pra mim desce a performance. A parte de que Give Me All Your Loving não me desce, eu não gosto dessa música e também não gosto da performance. Tipo, a performance é ok, mas ai, por que que performou? Tipo, é um Super Bowl da Madonna, por que que ela tá performando música lançada há pouco tempo? Eu sei que tem que promover música nova, mas e ainda uma música tão ruim que nem essa. Ai, me fico puta com essa parte. Fico feliz por ter MIA, Nicki Minaj, mas se- numa música dessa, até desrespeito elas estarem lá. É a cadeira, tá? Não sou eu. E depois vem, eu nem lembro mais, o que que vem depois? Ah, depois vem um medley com Open Your Heart e Express Yourself, que eu acho bem. Não faz. Tipo, é só um pedacinho, então eu acho bem whatever. E depois termina com Like a Prayer, que
Eu achei ideia boa, só que eu não achei execução boa. Eu não achei que não deu o impacto, sabe? Eu acho que também porque a voz da Madonna não estava muito boa no dia, eu achei. Então, eu achei que faltou impacto. Assim, eu achei a ideia muito boa de botar Like a Prayer como o final, porque ela tem essa coisa de anthem, sabe? De hino, de encerramento, de coisa grandiosa. Ela tem muito isso, mas eu achei que a performance não trouxe isso que ela queria trazer com a música, tá? Então, no final, eu não gosto muito dessa performance. Por isso eu não consigo botar ela no muito boa. Porque eu só gosto do começo, sabe? Só gosto de duas. Sendo bem sincera, só de duas partes desse show, né? Que é de Vogue e Music. E só. Então, e Give Me Your Love ainda é longa, não é uma apresentação curtinha, acabou. É longa, se estende. Ai, desculpa, gente, eu não consigo defender. Pra mim, vai no ok. Boto no ok porque pra mim se salva Vogue e Music. E só. Desculpa, Madonna, mas pra mim você me decepcionou no seu show de intervalo. E demorou tanto tempo pra aceitar e daí fez isso. Desculpa, minha sincera opinião. Tá? Eu sei que muitas pessoas vão discordar que adoram essa performance, mas é isso. Agora vamos para a performance de Beyoncé. Outro momento que eu vou ser polêmica. Eu também não sou muito fã dessa performance, não. Tá? Também é outro que muita gente aclama e tudo. Fui assistir e não bateu, tá? Eu gosto, assim, pontos altos da performance. Eu adoro o começo com Crazy Love. Perfeito, os vocais, a atitude, tudo, perfeito. Mas o resto, pra mim, é, tipo, é tudo que eu sabe, tudo que eu já vi a Beyoncé fazendo em outros shows e até melhor, na minha opinião. Pra mim, a participação dela no Super Bowl do Coldplay, pra mim é muito melhor do que todo o show, todo esse Super Bowl dela de 2013. Pra mim, sabe? E posteriormente, né, e até anteriormente, eu acho que ela entregou performances muito melhores e tal. Mas não tô dizendo que é uma performance ruim, longe disso, tá? Eu até acho ela melhor do que a da Madonna, por isso que eu vou botar ela aqui no muito boa. Porque eu acho ela muito boa. Eu acho que tem os hits, né? Eu gosto, como eu falei, eu gosto da abertura com Crazy in Love. Tipo, no geral eu gosto, só que eu acho que a comparação com outras performances da Beyoncé é o que enfraquece essa performance, pra mim, né? Como eu falei, repetiu de novo, né? Gosto da abertura com Crazy in Love, mas depois tem End of Time, que tipo, não, eu gosto da performance, eu gosto da música, mas eu penso pra quem não é fã da Beyoncé, fã, por que que ela botou essa música na setlist? Tipo, não é um hit dela, não é, sabe? E, tipo, nem é aquelas músicas que não é lançada como single, mas todo mundo conhece, sei lá. Não, tipo, é uma música que ninguém. Só quem é da fanbase mesmo vai saber da existência dessa música. Eu achei meio nada a ver ela botar essa música. Depois vem Baby Boy, que eu não gostava da música na época e hoje eu gosto, e daí eu gosto mais da performance, mas mesmo assim não gosto, não acho tudo isso a performance. Eu gosto muito mais da performance de Baby Boy no Coachella, acho muito melhor, maravilhosa. E depois tem a parte com Destiny Child que eu gosto muito da abertura com Bootylicious, não gosto muito da parte com Independent Woman, mas é porque é uma música que eu não sou muito apegada, mas é hit, então eu entendo. E daí, quando termina com elas três cantando juntas, singoleiras, eu acho muito bom, tá? Eu não gosto muito dos microfones na performance, tipo, o microfone da Michelle, por exemplo, nem dá pra ouvir a voz dela direito, sabe? Isso me incomoda, uma questão técnica dessa parte que me incomoda, mas eu acho a ideia das três cantarem singoleiras, eu acho muito foda. E daí encerra com Halo, que, tipo, nossa, é tão óbvio ela encerrar com Halo. Isso que me incomoda também, tipo, é muito óbvio ela encerrar com Halo. E eu nem acho a performance tudo isso. Tipo, ela cantando a baladinha dela, interagindo com os fãs, e é isso, mas ela faz isso em qualquer show dela. Então eu senti que faltou isso pra mim, coisas únicas nesse show, coisas que, tipo, eu diga, nossa, isso é a performance do Super Bowl da Beyoncé. Sabe, pra mim, vendo a performance e comparando com outras, principalmente, parece mais uma performance que eu veria em qualquer show de turnê dela. Então isso me incomoda. Mas mesmo assim, mesmo com todas as minhas críticas, eu acho ela muito melhor do que todas que estão aqui no ok. Então por isso que eu não vou botar ela no ok. Eu vou botar ela no muito boa, porque é uma performance muito boa. Tá, a Beyoncé tem uma coisa, né? Tem uma coisa que te hipnotiza e que te prende na performance, sabe? Então nunca vai ser uma performance ruim da Beyoncé.
Mas tenho minhas críticas, tá? Por isso que essas são minhas críticas que fazem com que eu não bote ela no Parada Cardíaca, por exemplo. Tá bom? Planta sem ar. Agora vamos para a performance do Bruno Mars com Red Hot Chili Peppers, que eles dividiram, né? Deve ter tido convidado, sei lá. Essa performance, meu maior problema com essa performance é que ela foi muito cedo. Tipo, o Bruno Mars era muito recente, tinha pouquíssimo tempo de carreira e ele já tava tendo um Super Bowl, sabe? Isso que eu achei meio estranho. Eu entendo que ele era o nome do momento, mas, poxa, né? Tipo, a Beyoncé eu entendia, pô, ela já tem anos de carreira e ela é um nome relevante. Isso pra mim faz todo sentido. Mas o Bruno Mars realmente eu achei que era muito recente, e principalmente sabendo que depois disso ele teve muito mais hit, e artisticamente mesmo ele cresceu muito mais, ele se tornou um artista muito melhor ao longo dos anos. Por exemplo, se o Super Bowl dele fosse esse ano, pra mim teria total sentido, porque eu acho que ele tá relevante e ele tem muitos hits pra sustentar um intervalo. Nessa época, ele podia até ter hit e tudo, mas eu ainda achava que ele tava meio cru ainda para um show do intervalo, para comandar um show no intervalo. Tá? E o Red Hot Chili Peppers é veterano, né? Já sabemos como vai ser. Por isso que eu boto aqui no ok, tá? Tem os hits, tem o Red Hot Chili Peppers e tudo, mas, de novo, a mesma coisa da Beyoncé. Eu sei que hoje ele entregaria muito mais do que ele entregou nessa época. Então eu boto aqui no ok. Agora vamos para a performance da Katy Perry. E essa eu não vou enrolar, Parada Cardíaca, pra mim, uma das melhores performances do Super Bowl ever. Essa performance é perfeita. Perfeita, tá? Até um ponto que antes eu tinha um problema com a parte da Missy Elliott, hoje não me incomoda mais, sabe? Porque eu acho também icônica, perfeita. O começo com Roar, ela no leão, icônico. Ela depois, Dark Horse, na mesa de tabuleiro de xadrez, icônico. A performance dela com Lenny Kravitz, com I Kiss the Girl, icônico. Depois tem a parte praiana com Teenage Dream e California Girls, icônico. Assim, looks icônicos. Tudo é icônico, sabe? Não tem outra palavra para dizer. Icônico. Já me repetindo. A parte com a Missy Elliott também, hoje eu amo, adoro a parte com Get Your Freak On, Work It, Lose Control, amo, amo, amo. E depois encerramento com Firework, épico, tudo, ela girando no estádio com um firework, né? Ela sendo carregada por um firework, e depois tendo fogos de artifício no céu, bem no final da música, os vocais, tudo é tão perfeito nesse show. Perfeito, perfeito. Parada cardíaca, sem dúvida nenhuma. Eu acho perfeito. Ela trouxe hit. E como eu falei, assim, como eu falei da Beyoncé e do Bruno Mars, ela trouxe algo único para essa performance. Único, sabe? Tu não consegue comparar essa performance do Super Bowl com outras coisas que ela fez. Claro, tu vai comparar na questão de qualidade, porque a Katy Perry, mesmo com todos os problemas dela, digo, ela não fazer mais sucesso, não sei o quê, ela ainda entrega muito em performances e isso não dá pra tirar dela. Fiquei até sem voz. Isso não dá pra tirar dela. Ela sempre entrega nas performances, sempre traz algo único pra música, na estética da música. Isso eu não vejo as pessoas apreciando tanto isso. E pra mim esse foi o auge artístico da carreira da Katy Perry. Então assim, não tem outra posição pra ela. Eu nem consigo botar em palavras o quanto eu amo essa performance, sabe? Eu tenho esse problema que eu tenho mais facilidade pra falar do que eu não gosto que do que eu gosto. Porque às vezes eu não consigo explicar o porquê que eu gosto de uma coisa. Às vezes a gente só gosta, mas pra falar do que eu não gosto eu tenho mais facilidade, eu tenho mais vocabulário pra dizer. Mas sim, resumindo, icônico. Icônico, pra mim, tá no mesmo nível do Michael Jackson, não tenho medo de nenhum dizer isso. Tá no mesmo nível da performance do Michael Jackson. Que é o que eu falei da performance dele, né? Ele traz tudo dele, tudo de melhor dele, ele traz naquele show. E pra mim, a Katy Perry traz tudo de melhor dela nesse show. E pra mim, isso é um show do intervalo do Super Bowl. É você trazer tudo de ti e ainda conseguir trazer mais, sabe? Porque quem tá assistindo, assim, vamos dizer, a pessoa não conhece a pessoa e tudo, né? Não conhece o artista. Eu acho que o show do intervalo é uma coisa que todo mundo assiste, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Fora dos Estados Unidos não tem tanta essa cultura, mas lá nos Estados Unidos é uma coisa muito cultural. Todo mundo vai assistir. É tipo, sei lá, Libertadores, alguma coisa assim, gauchão, né? Que eu sou do Sul. Todo mundo vai assistir.
independente se a pessoa gosta de esporte ou não, é uma coisa que virou cultural. Então, eu acho que quando a pessoa vai se apresentar no show do intervalo, ela tem que trazer tudo de si para um público que não conhece ela e talvez conhecer, gostar, acompanhar e tudo. E esses dois que estão aqui até o momento fizeram isso e muito bem. E para mim, eles ensinam como é que tem que se fazer um show do intervalo, tá bom? E é isso. Agora vamos para o próximo, que é o show do Coldplay, que teve participação da Beyoncé e do Bruno Mars. Esse daqui é o que eu tenho mais dificuldade de ranquear, porque antes de fazer o ranqueando, eu fico pensando, onde é que eu vou botar tal pessoa e tal performance. E essa é uma que eu até agora estou na dúvida, porque o show do Coldplay em si seria, tipo, do ok, quase no Really Don't Care. Mas o show do Bruno Mars e da Beyoncé é tipo parada cardíaca, porque é o que eu sinto, uma parada cardíaca toda vez que eu vejo aquela parte da Beyoncé com o Bruno Mars. É foda aquela parte, gente. A parte do Bruno Mars cantando o Uptown Funk, muito boa, ele dançando horrores, cantando tudo. Pra vocês verem, ele no Super Bowl, não vou lembrar agora o ano, mas ele no Super Bowl, o primeiro Super Bowl dele, e compara com ele nesse Super Bowl com a Beyoncé. Olha a diferença de artista que ele se tornou, sabe? Da evolução que ele teve. E, assim, mas tirando a parte deles, que é muito boa, né? Assim, tem, como eu falei, Uptown Funk, daí tem a Beyoncé entrando com Formation. Nossa, arrepiante. Arrepia tudo. Muito maravilhoso. Daí tem a batalha de dança, que é muito foda. E daí a parte com um pedacinho de Crazy in Love. E daí eles se juntam com o Coldplay. Nossa, tudo muito icônico, maravilhoso. Mas o show em si não é tão memorável assim, né? O show do Coldplay, que todo mundo conhece, né? Quem já viu um show do Coldplay sabe o que esperar, né? Então eu fico muito na dúvida, muito na dúvida, muito na dúvida, muito na dúvida. Eu não sei, eu não sei, gente. Eu queria separar, tipo, pegar só o pedaço da Beyoncé e do Bruno Mars e ranquear, e pegar o show do Coldplay e ranquear. Gente, muito difícil, muito difícil. Eu vou botar no muito boa, por enquanto. É que não tem escolha certa, porque se eu botar no muito boa, eu não vou achar justo com os que estão aqui. Mas se eu botar no ok, eu vou achar que eu tô sendo injusta com esse daqui. Entendeu? Não fez sentido nenhum o que eu falei, né? Ai, eu vou deixar no muito boa, tá? Mas bem no finalzinho, bem no final. Mas é isso, tá? Ainda estou mentalmente com uma dúvida. Mas vamos lá, vamos continuar o vídeo. Agora vamos para a performance da Lady Gaga. Essa é uma também que muita gente aclama. Fui assistir e achei muito boa. Muito boa, muito boa. Estou na dúvida se boto no muito boa ou no parada cardíaca. Porque eu já vi muita gente criticando essa performance, até fãs da Lady Gaga criticando, dizendo: ai, a Gaga podia entregar muito mais, não sei o quê. Eu não sei. Eu acho que também era o momento que ela tava, tipo, a Gaga do começo da carreira, gente, aceitem, ela não vai voltar, tá? A Gaga que jogava sangue no palco, ou sei lá, que vinha com o sutiã saindo raio, sei lá, que toda aquela loucura que ela fazia, vestido de carne. Gente, essa Gaga nunca mais vai voltar. Aceitem, tá? Acho que os fãs têm uma dificuldade de aceitar isso, sabe? É que nem. Eu ia dar algum exemplo, mas eu nem lembro mais. Mas assim, eu acho que a performance padrão da Gaga, eu achei parada cardíaca. Eu acho muito boa essa performance, muito boa. Eu não consigo achar os defeitos que as pessoas acham. Até a parte com Million Reasons que as pessoas não gostam. Eu gosto, eu acho essa música muito bonita e acho que ela funcionou pra época. Claro, se fosse hoje, com certeza ela botaria uma Die With Smile ou uma Shallow no lugar. Mas tirando esse momento, todo show seria exatamente igual. Claro, teria uma Rain On Me, talvez, uma Abracadabra. Mas, gente, esse show é perfeito. A setlist é perfeita. Então, todos os principais hits dela lá, tudo que ela entrega de melhor, assim, na questão artista, Lady Gaga, ela entrega lá. Né, o começo que ela canta a capela, quase a capela, uma música dos Estados Unidos, né, Bless America, alguma coisa assim, é muito Gaga, ela tem essa coisa grandiosa que ela de cima do estádio, dela cai de jeito todo desgonçado e tudo, e daí começa a Poker Face, e tem umas pausas dramáticas, eu acho isso muito Gaga, sabe? Depois vem... O que vem depois? Até esqueci. Eu acho que é Born This Way, me esqueci. Calma aí, calma aí. Depois...
Calma aí, vem Poker Face, daí vem Born This Way, muito boa, e a letra super se encaixando no momento dos Estados Unidos atual, né? Quem sabe, sabe. Depois veio Telefone é muito boa. E depois veio Just Dance, dela pega guitarrinha e começa a tocar guitarrinha. Eu acho muito bom. E, ai, gente, desculpa, eu não consigo achar os defeitos que os fãs acham. Eu acho a performance muito boa. Daí vem Million Reasons, que é linda. E depois vem Bad Romance. Ai, meu Deus, eu acho muito boa essa performance. Foi uma das primeiras performances do Super Bowl eu assisti na minha vida, né? Porque meu pai é muito fã dessa performance da Lady Gaga. Daí ele falou: assiste essa é uma das melhores performances. Daí eu fui assistir, achei muito bom mesmo. E desculpa, não consigo entender o hate em cima dessa performance. Aceitem a Gaga do começo da carreira, não vai voltar, tá bom? Essa é a Gaga que vamos ter. E pra mim, do jeito que ela tá, ela entregou. E eu não consigo ver o que ela poderia entregar mais que os fãs sentem falta. Realmente, eu acho que ela entregou tudo de si, vocalmente, dançou do jeito dela, mas dançou. Cara, ela tava pulando, dançando horrores. Aquela parte da coreografia de telefone, ela tá pulando horrores e cantando muito bem. É, pode ser playback, sei lá, mas eu acho difícil porque a Gaga nunca usa, né? A parte Bad Romance, ai, desculpa. E o final com ela subindo na escada e pegando a bola e pulando, eu gosto desse final, tá? E o melhor final de todos, que é o narrador falando que a Lady Gaga é uma ridícula. Melhor final de Super Bowl todo, melhor final de show ever. Então, assim, eu não consigo achar os defeitos. Eu realmente acho essa performance no nível da Katy Perry e do Michael Jackson. Talvez muitos discordem de mim, mas eu acho essa performance fenomenal, tá? Agora vamos para a performance do Justin Timberlake, tá? Que performou várias vezes, né? Foi o NSYNC, depois o da Janet e agora o solo dele, né? Te falar que mesmo com todos os problemas, né, que o Justin Timberlake tem e tudo, eu gosto dessa performance. Eu acho essa setlist muito boa. Eu não gosto muito do começo com Filth, não gosto muito. Mas quando vem Rock Your Body, gosto. Quando vem os elementos quando emenda Rock Your Body com Sex Back, eu acho muito icônico. Desculpa, eu adoro essa parte. Depois vem My Love, que é muito boa também. Cry Me a River, que eles soltam um falsete ali, acho muito boa. A parte com Sweetie Tie, que é uma parceria com o Jay-Z, se eu não tô enganada, que ele fica, né, balançando o microfone. É muito boa também, ficou bem memorável até. Não gosto muito da parte de Until the End of Time, né? A parte do Prince, não me agrada muito. E depois vem Mirrors, que também não me agrada muito. Eu gosto da música e tal, mas não sei. E assim, eu acho o começo da performance muito bom. Até Sweet and Tie eu gosto muito. No final, eu acho que dá uma. Perde um pouco o fôlego. Mas no geral, eu acho uma performance muito boa. Tá? Não sei se deu pra ouvir o grito do meu irmão. Eu acho uma performance muito boa, assim. Eu acho que ele trouxe os hits. Claro, não é nada pirotécnico como uma performance de uma diva pop, por exemplo, ou até do próprio Michael Jackson. Mas eu acho uma performance, um show decente, assim, para um artista pop, masculino e tudo. Realmente, eu boto aqui no muito boa, tá? Eu acho que o hate é muito mais pelo artista Justin Timberlake, né? De todas as polêmicas e tudo, do que pela performance em si, porque a performance em si eu achei bem correta, entregou hit, teve mudança de palco, dançou um pouquinho, cantou bem, ele tava cantando muito bem, tava com uma voz muito boa nesse dia. É, então, assim, claro, não é perfeita, tem seus defeitos, né? Eu acho que ele na plateia com Can't Stop the Feeling não é o melhor final do mundo para um show, né? Ficou meio caótico demais. Mirrors eu não acho tão inventivo assim. Mas como eu falei, o começo até Sweet and Tie eu acho muito boa a performance. Então, no geral, eu acho bem consistente e eu boto aqui no muito boa, tá bom? E olha que eu nem sou fã, não é porque não é defendendo, não é defendendo o favorito, não. Eu realmente gosto dessa performance, tá? Agora vamos para a performance do Maroon 5. Que essa, vamos ser sinceros, né? Delete. Delete, desculpa. Era pra Rihanna se apresentar, daí teve toda a polêmica de racismo no Super Bowl e ela se recusou. E daí ninguém mais queria fazer essa performance, daí tiveram que chamar de última hora o Maroon 5. E foi um show bem realmente de última hora, bem simples, é um palco, eles cantando os hits, não chamaram nenhum artista
grande, assim, pra participar. Acho que participou o Travis Scott, uma coisa assim. Mas, assim, foi um show bem simples, bem aquém do Super Bowl, do que a gente espera de um Super Bowl. E, infelizmente, coitados, né? Delete. Desculpa, não tem nada de memorável pra mim nessa performance. E pra mim, tinha tantas opções pra botar no lugar, sabe? Se realmente se não fosse pela polêmica toda que deu, era pra ser a Rihanna. E a gente sabe que a Rihanna seria muito melhor que o Maroon 5 nesse show, né? Então, delete, beijos, tchau. Thank you, next. Mas todo o meu respeito ao Maroon 5, né? Mas nesse show não rolou. Agora vamos para o de 2020, que é o show da Shakira com Jennifer Lopez. Esse também, parada cardíaca, esse eu não tenho nem dúvidas. Parada cardíaca, assim, como eu me repetindo, né? As duas entregam o melhor de cada uma nesse show. Até eu, que não era fã da Jennifer Lopez, fiquei fã dela depois dessa performance, gente. É muito boa. Assim, a parte da Shakira, né? Eu sou fã da Shakira e tudo. É muito boa. Agora não lembro, abre com. Até me esqueci. Ela abre com She Wolf, maravilhosa performance. É uma performance mais simples, assim, se tu for comparar com divas pop, não é uma performance super complexa, com muita piroca. Não consigo falar essa palavra. Se tu for ver, não é tipo, não é uma Beyoncé, não é uma Katy Perry, não é uma Lady Gaga, mas ela entrega o que a Shakira tem de melhor, que é a dança do ventre, que é a dança mais intimista. Não sei se isso existe, mas a Shakira tem um jeito muito único de dançar. Ela entrega, assim, a parte pop rock com Empire. Tem a parte com Bad Bunny, que ela canta I Like It, que eu gosto muito, 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 muito. E não tem o que falar, né? Depois vem a parte da Jennifer Lopez, que eu gosto bastante também. Já é uma outra ideia, né? Uma coisa muito mais pirotecnia, a palavra que eu queria falar. É muito mais pirotecnia. Começa com Jennifer on the Block. Adoro, adoro aquela performance. Depois tem ela com Get Right na Bengala. Depois tem Waiting for Tonight, que o palco todo fica uma coisa, assim, uma cachoeira. Eu achei muito foda, muito foda. E vem um polidense, ela faz um polidense ali, troca de look. Tem um The Floor, tem a participação do J Balvin com Me Renta, adoro essa parte. Aquela parte muito boa, muito boa. Depois, até bati no microfone, de tão boa que a performance. Depois tem a parte que a Shakira vem junto com Let's Get Loud, com militância, né, sobre as fronteiras do Donald Trump, maravilhoso. Depois termina com Waka Waka. Assim, essa performance é perfeita, eu fico arrepiada do começo ao fim com essa performance. E com o tempo, eu acho que a parte da Jennifer Lopez até me agrada mais que a da Shakira. Eu gosto muito das duas, mas pra tu ver, eu não sou fã da Jennifer Lopez e eu gosto mais da performance dela do que da Shakira, que eu sou mais fã. Assim, tudo. Elas entregaram tudo, tudo, tudo nessa performance. E tem, assim, merecem muito essa posição. Até botaria elas à frente da Lady Gaga. Posso até fazer isso depois, né? Ranquear dentre as posições, né? Mas, pra mim, o top 3 ever é Michael Jackson, Katy Perry e Shakira e Jennifer Lopez. Melhores performances. Depois, no ano que vem, né? O 2021, tá? E que ano que vem não, né? Mas vocês entenderam, né? No ano depois do Shakira e do Jennifer Lopez, teve The Weeknd, tá? Que também foi bem polêmico, né? Por várias questões, né? Do Grammy e tudo. Sendo bem sincera, vou botar no Really Don't Care. Foi uma performance bem decepcionante pra mim, quando eu assisti de primeira. E reassistindo ao longo dos anos, né? Que eu reassisto, né? Pra saber se minha impressão melhora ou se piora, né? Porque eu assisti na época mesmo, né? Nessa época eu já assistia Super Bowl e tudo. Eu assisti essa performance, achei bem aquém do que eu esperava que o The Weeknd podia entregar. Até vou ver essa setlist. Ele cantou Call Out My Name, cantou Starboy, ele cantou bastante hit. Esse é um mérito do show, ele cantou bastante hit. Starboy, The Hills, Can't Feel My Face. Essa parte de Can't Feel My Face eu não gosto muito, que ele entra num lugar. Eu achei assim que ficou caótico demais, me deu até dor de cabeça na época quando eu assisti, porque realmente treme muito a câmera e eu não gosto muito disso. Teve I Feel It Coming, depois teve Save Your Tears, que eu entendi, mas eu não acho que era esse momento assim no Super Bowl, não acho. Teve Urge, a música
dos 50 tons de cinza, e daí ele encerrou com Blinding Lights, que eu acho que pra mim é o ponto alto da performance, né? É Blinding Lights, que dá uma energia, ele no gramado, todo mundo correndo. Eu achei que ficou bem legal. Mas tirando essa parte, eu acho o resto da performance tudo muito esquecível. Sendo bem sincero, bem esquecível. Talvez até suba uma posição. Suba uma posição, porque. Ah, não sei. Porque ele cantou os hits e tudo, mas daqui eu particularmente acho bem esquecível essa performance. Mas daí, se eu botasse ele aqui, eu teria que botar também o do Bruno Mars, né? Acho que eu vou baixar. Acho que eu vou baixar. Vou baixar o da. Não, ou não baixo. Será? Será? Vou baixar. Vou baixar. Acho que eu tava sendo muito gentil. Vou baixar. Vou botar o do Black Eyed Peas, o do Bruno Mars e o do The Weeknd aqui no We Don't Care, que são pra mim performances que são legais e tudo, mas pra mim são muito esquecíveis. Muito esquecíveis. Tipo, são performances boas, assim, mas não tem nada de surpreendente, diferentão, em nada, sabe? Então, eu boto aqui no esquecível, porque até essas aqui, ó, do do Aerosmith, do N-Sync. Como eu falei, né? Eu já expliquei, né? Toda a coisa, né? O caos que essa performance eu adoro, eu acho ela memorável. E pela Madonna, que, como eu falei, tem o começo dele que eu acho muito icônico. Então, acho que agora tá certo. Acho que agora estamos corretos com a nossa tier list. Com a minha, né? Pelo menos. Não sei vocês. Tá? Mas é isso, o do The Weeknd eu achei bem esquecível pra tudo que ele prometeu e tudo. Eu acho que esteticamente a performance é muito boa, esteticamente maravilhosa, bem diferentona, mas não sei, faltou um tchan dele. Senti ele bem sem energia e falar que eu nunca tinha visto uma performance ao vivo dele e fiquei com uma impressão ruim vendo essa performance. Ficou tipo, nossa, é isso que ele entrega? Sabe, é isso o melhor que ele pode entregar. E pra todo o buzz que fizeram em cima, ai, porque ele investiu horrores e não sei o quê. Ah, achei bem esquecível. Agora vamos para a performance do. Ai, que muito nome. É do Dr. Dre, com Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar. Tá? E tem participação do 50 Cent ainda. Essa performance eu vou botar no muito boa. Eu acho realmente muito boa essa performance, tá? Eu gosto bastante. Gosto do começo com o Snoop Dogg e tudo, mas a minha parte favorita desse show é a parte do 50 Cent com In The Club. Eu acho isso muito icônico, um dos momentos mais icônicos pra mim, que ele tá pendurado pelas pernas no teto e daí ele desce assim. Eu acho que ficou um efeito maravilhoso. Ele recriando o clipe, ficou bem performance pop, vindo de um rapper. Eu achei muito incrível. E a versão que ele cantou achei muito boa também. Até hoje eu tenho essa versão salva no meu YouTube, né? A versão dessa música. Depois vem a Mary J. Depois vem a Mary J. Blige com Family Affair, com No More Drama e ela cantando horrores. É muito boa essa parte. E depois vem Kendrick Lamar com Alright, também maravilhoso. Depois vem Eminem com Lose Yourself, musicão. E daí termina com eles todos lá em cima. E pra mim, depois da parte do 50 Cent, minha parte favorita desse show é o final. Parece até que é piada, né? Mas eu gosto muito do final, que eles estão cantando juntos e tudo. E daí encerra e fica um silêncio assim. E só fica o som das palmas da plateia. Eu acho isso muito icônico, muito icônico. Pra mim tem o mesmo impacto do Michael Jackson parado por um tempão, assim, por mais de um minuto. Nem lembro quanto tempo ele ficou parado lá. Tempão, com todo mundo aplaudindo. Eu acho isso muito icônico, eu acho isso muito chique. Se eu fosse super famosa, assim, uma cantora super famosa, eu faria super isso. Só ficar parada ouvindo as pessoas bater palma pra mim. A minha parte arrogante, né? Mas eu realmente gosto bastante dessa performance. Não é parada cardíaca, mas eu gosto bastante. Me surpreendeu, porque eu não tava dando nada por essa performance. E gostei bastante no final. Acho que eles entregaram bastante. Agora vamos para a performance da Rihanna, tá? Que eu sou super fã da Rihanna, né? Não tem dúvidas. Mas, quando eu vi pela primeira vez o show, foi bem decepcionante pra mim. Mas assistindo ao longo do tempo, mais vezes, se tornou uma das minhas favoritas. Eu vou botar no muito boa, porque não, assim,
é muito mais por eu ser fã da Rihanna que essa performance melhorou pra mim com o tempo. Não é nível parada cardíaca nem de longe. Também não acho que é uma performance ruim. Meu maior problema com essa performance é que eu acho que ela canta muitas músicas que não são conhecidas do público. Ela canta muita música que quem é fã da Rihanna vai conhecer, mas quem não é fã, vamos dizer assim, da Rihanna, quem não é super conhecedor do catálogo dela, não vai se importar muito com essas performances, sabe? Por exemplo, Bitch But I Have My Money. Tipo, foi uma música que viralizou um pouquinho, mas não é um dos maiores hits dela. E pra abrir o show ainda, não sei, não achei que foi uma boa escolha. Depois daí vem o Punch, né? Vem Where Have You Been, maravilhosa. Depois vem Only Girl in the World, muito boa. Vem Found Love, adoro. O que vem depois? Depois vem Rude Boy, versão com funk, incrível. Depois vem Work. Tipo, essa sequência do meio é muito boa. E até o Wild Toffs, que eu também não acho que era nível Super Bowl, mas também gosto da performance. Eu gosto do show inteiro, tá? Eu vou dizer isso. Eu gosto do show inteiro, mas eu tô pensando em quem. Eu tô pensando no público, nunca. Eu só conheço os principais hits da Rihanna. Daí eu vou ver esse show. E daí, tipo, ela tá cantando músicas que eu nunca ouvi na minha vida. Eu tô pensando com a visão do público que não é super fã da Rihanna como eu sou. Então, assim, mas assim, partes que eu não defendo, a parte do bloco com raps, né? Do rap, com parcerias, aquela All of the Lights, Run This Town, pra mim não tinha. Eu temia que isso aconteceria e aconteceu, mas eu não queria, pra mim, corta facilmente essa parte do show. Sei lá, podia ter convidado alguém ou botado uma outra música, não sei. Essa parte realmente é a minha menos favorita do show. Mas o final também com Umbrella eu gosto. Gosto muito, pra mim o melhor momento visual, assim, é de Diamonds, que ela tá subindo, assim, tudo. Eu acho muito bom. Assim, a performance, eu gosto muito da performance porque eu sou fã da Rihanna. Mas avaliando uma questão técnica, eu acho que falta bastante energia nela, principalmente do final, da parte de work pro final, eu acho que falta muita energia, sei lá. Eu não gosto muito do look dela. Eu não sei, eu queria que tivesse tido mais trocas de look. Talvez na parte de diamonds, ela vinha com vestidão de diamonds mesmo. Seria clichê, mas seria muito bom. Eu acho que esse look dela, até o e Found Love, dá muito certo, funciona. Mas depois de Found Love, ela podia ter trocado o look, feito com alguma coisa diferente, pra combinar com essa vibe mais tropical que vem, né? Porque vem Work, vem Wild Stuffs, tem Put It Up. Eu gosto de Put It Up, adoro a performance, acho que ela tá com uma energia boa nessa música. Mas, gente, não é um dos maiores hits da Rihanna. Vamos aos fatos, né? Não é uma das músicas mais conhecidas dela. Então, eu realmente não entendi por que teve Put It Up na setlist. Acho que foi. Ela fez uma setlist das músicas que ela gostava. Eu senti muito isso. Ela quis. Eu gosto dessa música, então vou performar. Tá? Já que vocês estão me fazendo sair do meu sofá pra performar, né? Vou performar o que eu quero. Eu entendi muito isso com ela fazendo esse show. Ela queria fazer o que ela queria, tá? Eu vou vestir uma roupa só, vou cantar as músicas que eu quero e foda-se pra vocês. Mas assim, eu tô batendo muito no microfone, né? Mas assim, como eu falei, é um misto pra mim, porque eu, como fã da Rihanna, adoro a performance. Mas eu pensando no público geral, eu sinto que é uma performance que é aquém pra quem, tipo, nunca acompanhei nada da Rihanna. Daí a pessoa vai ver esse show, vai achar que a Rihanna é uma preguiçosa, né? E é verdade. Vamos aos fatos, né? Eu me identifico um pouco com a Rihanna, tá? Que somos peixianas, não é peixianas, é piscianas, a louca. Nós somos do mesmo signo, então, né, me identifico com ela, a gente é meio preguiçosinha mesmo. Mas fiquei muito aqui, né? Adoro a performance, mas ela tá bem longe de ser uma das melhores performances da Rihanna no geral. Então, é isso. Até na turnê, tá? Ela tava mais com fogo no olhar, com uma energia e tal. Eu senti esse fogo no olhar, principalmente em Bitch Better Have My Money. Ela tava com bastante, sabe, vou entregar aqui. Mas depois eu achei que ela ficou meio. Tipo, ok, tô cantando as músicas. Não sei. Eu senti falta de uma questão, uma presença, sabe? Senti falta de uma vontade de estar lá, sabe? Eu senti que ela não tava muito afim de estar lá, não. Então, mas como for da Rihanna, defendo essa performance e eu boto aqui no muito boa. Desculpa, esse foi meu lado fã gritando mais forte. Vamos lá, senão a gente vai ficar com um vídeo muito longo. Agora vamos para a performance do Usher. Essa aqui também. Nem vou me enrolar muito. We Don't Care.
Pra mim, bem esquecível. Eu não sou uma grande fã do Usher, tá? Eu conheço umas músicas dele e tal. A única música dele que eu gosto mesmo é Yeah, que eu acho maravilhosa. E é a única parte do show que realmente eu me empolguei, que eu gostei, né? Mas até isso foi ok. Tipo, nada memorável pra mim. É um show bem ok, sabe? Eu que nunca tinha visto nada de performances nem nada do Usher, achei ok o show para um artista masculino e tal, de R&B. Achei correto, sabe? Gosto da parte da Alicia Keys, acho que dá uma coisa, né? Porque eu gosto da Alicia Keys, então dá uma coisa, né, pro show, mas no geral, bem. Blé, blé. Que assim, não é um show que eu revisitei muitas vezes, eu vi ao vivo, né, quando passou, vi mais uma vez e continuei mantendo minha opinião. Acho bem blé esse show. É isso, desculpa fãs de Usher. E agora vamos para o último show até o momento, que foi do ano passado, de 2025, que é o do Kendrick Lamar. Essa performance também foi uma que, quando eu assisti de primeira, não me impactou muito, mas reassistindo, né, recentemente para fazer esse vídeo, ela subiu bastante pra mim, essa performance. E vou até botar ela aqui, ou no ok, ou no muito boa. Eu vou botar no muito boa. Eu acho que o Kendrick tem uma presença, assim, que poucos artistas masculinos têm. Sabe, essa coisa de tu ficar hipnotizado e tudo. Ele pode não ser um super coreógrafo, que nem o Michael Jackson, ou cantar horrores como certos artistas, né? Mas eu acho que ele entregou bastante. Para um artista de rap, ele entregou bastante, sabe? E o que eu mais gosto do show dele é que ele canta várias músicas que eu gosto particularmente. Eu acho que um ponto fraco desse show é que ele não canta tantas músicas de outros álbuns dele. Ele foca muito no álbum recente dele, o GNX, e canta uma ou outra música de outro álbum, né? Ele cantou uma música, duas músicas, na verdade, né? Do Dan, e foi só isso, né? Ele cantou muito mais músicas do GNX. Só que pra mim, que gosto muito do GNX, é meu álbum favorito dele, eu gostei de ter bastante música do GNX. Mas eu penso que quem é fã dele, tipo, ele não ter cantado mais músicas da carreira inteira e tal, que ele tem, né? Tem Alright, tem várias músicas, né? Mas eu, no geral, gostei do show. Eu não sendo uma grande fã, assim, digo, de ouvir músicas e tudo, como eu falei, o álbum favorito dele, meu, é GNX, né? O mais recente. Mas pensando assim, não sendo fã, eu gostei do show, tá? Eu gosto muito do começo com o Score Up, acho muito boa. Depois tem Humble, que é a minha música favorita dele. Tem a parte com a Cisa, com All the Stars, e Luther, que é muito boa. Termina com Now Like Us, que é uma música muito boa, muito pra cima, sabe? É muito contagiante a música. Então, no geral, eu gostei bastante, mas eu tento sempre ver com olhos de fora, tipo, alguém que não é fã do Kendrick Lamar. Eu acho que ele podia ter trazido mais variedade de música ao longo da carreira, né? Tipo, pegar uma música de cada álbum, né? Pra mostrar também a evolução dele como artista ao longo do tempo. Mas também ele já tinha performado no outro Super Bowl, né, do Dr. Dre. Ele já tinha performado Alright, então entendo que ele não quis repetir, né, música que ele já cantou, mas não sei, eu acho que um show só dele pedia ele repetir essa música, não sei. Mas no saldo geral eu gostei bastante da performance, então boto no muito boa. E é isso, gente, tô até sem ar, né, tô com a garganta seca. Mas é isso. Gostaram da minha tier list? Alguma coisa vocês discordam de mim? Alguma coisa vocês subiriam? Alguma coisa vocês desceriam? Pode ser, né? Façam a tier list de vocês. Vocês podem entrar no meu perfil do Tier Maker, tá? Que ele é aberto para todo mundo. Essa tier list tá lá pública, então é só pesquisar ranqueando performances do. Qual é o nome da tier list? É Super Bowl Halftimes Rank. Pesquisa que é facinho de encontrar e tudo. E faça a sua tier list, né? E comenta aqui embaixo se você concorda, como você faria a sua tier list. Compartilha tudo comigo. Se gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe o dislike também, que é engajamento. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. E ocasionalmente vídeos extras no canal. É isso, tá? Se gostaram do vídeo, beijão, tchau e até o próximo vídeo.